começando o nosso podcast aqui, trazendo muita novidade para você que está em casa, onde você estiver, com palavra, testemunho, pessoas maravilhosas que vão passar por aqui. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa maravilhosa, Priscila Divino, que está aqui comigo, com seu testemunho maravilhoso que Deus fez na vida dela e na vida da família dela. E aí nós vamos hoje entrevistar ela, né? Essa pessoa maravilhosa. Seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo aqui no nosso podcast. Fique à vontade, conte a sua história, fale o que o Senhor fez na sua vida, na caminhada com Cristo, que nós queremos saber. Bom, é um prazer. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, estou muito grata a Deus. Fiquei sim um pouquinho nervosa, um pouco ansiosa, mas em todas as coisas o nome do Senhor precisa ser glorificado. E, bom, por onde começar? Eu vim de um lar cristão, católico, de não praticantes, e uma família normal, talvez. E eu me lembro que de muito nova eu já tinha ali os meus processos espirituais, já tinha as minhas lutas espirituais, e não, claramente que eu não entendia que eram lutas espirituais. Sim. Quando eu contava a alguém da minha casa o que me acontecia enquanto eu tentava dormir, eles me diziam que era pesadelo, ou que eu estava imaginando coisas e afins. No decorrer disso, em algum momento, mamãe e papai decidiram não estarem mais juntos. Eu estive um tempo com meu pai e depois fui morar com a minha mãe. Enquanto eu morei com meu pai, eu tive alguns problemas espirituais, ainda não entendia, mas quando eu fui morar com a minha mãe, eles se agravaram muito, muito. Já estava numa fase em que nós não dormíamos mais, ela trabalhava, eu não. Eu tinha 13 anos, 12, 13 anos. Minha mãe não podia mais trabalhar, ela tinha que me levar para o trabalho. Ela dormia comigo na mesma cama, ela não poderia ir ao banheiro de noite, porque qualquer momento que eu estivesse só, o inimigo usava até mesmo a afeição dela para me atormentar. E isso era sempre. Então eu vivia tentando dormir à noite, muito cansada durante o dia. E minha mãe também muito preocupada, porque às vezes eu levantava e tentava fugir daquilo, e era perigoso, né? Que num daqueles sustos, enquanto eu acordava assustada, pudesse cair de uma escada, alguma coisa assim. E ela vivia em estado de alerta. Procurou ajuda. Sim. Muitas pessoas de várias religiões ofereceram auxílio. Eu me lembro que a primeira pessoa que ofereceu auxílio foi uma ex-patroa que ela tinha, que era espírita, e ela dizia que eu tinha um dom e que eu precisava desenvolver. Aí eu perguntei assim, mas que dom que é esse? Ah, você tem o dom de ajudar os mortos. Eu falei, então, não tem um negócio com morto, eles morreram, eles vão ter que se virar do lado de lá. Eu não vou ajudar ninguém não, porque eu mal tô conseguindo me virar por aqui, eles vão ter que encontrar o caminho deles lá, não vou ajudar não. Aquilo não fez sentido para mim, Sim. né? E aí, nesse tempo também, você tinha quantos anos? 12, 13. Novinha. E aí mamãe recebeu também o conselho de procurar uma igreja evangélica, um pastor. E nós tínhamos, né, um preconceito com Sim. os crentes, né? Eu me lembro de ter passado algumas vezes em frente à igreja, dizer, por que gritam tanto? Eu já fiz isso. E assim mamãe fez, procurou uma igreja evangélica. Uhum. Deus é amor. Que bênção. Ali ela conversou com um obreiro, que acho que fez a ponte para ela conversar com algum pastor, algo assim, e eles disseram a ela o que estava acontecendo em casa, e aquilo era um ataque espiritual, e nós não entendíamos. Sim. E ele deu todas as diretrizes a ela, olha, você vai fazer assim, nós podemos ir na sua casa fazer oração, isso aqui é uma Bíblia, e você vai orar, esse é o Salmo 91, e começou a nos dar orientações espirituais para nos livrarmos daquilo, né? E nós não entendíamos aquilo, a gente levava tudo muito como uma coisa assim, mecânica, né? Ah, eu preciso, o que eu faço? Eu vou ao culto e enquanto eu estiver lá, as coisas acontecem? É só isso? Só preciso ir à igreja? Como que funciona tudo isso? E aí, mamãe começou a ir
né? Primeiro, porque nenhum desses ataques espirituais noturnos, foi bem difícil. Naquele eu achei que eu de fato ia. Aquele eu ia de vez. Mas, graças a Deus, minha mãe foi atenta. Não era muito fácil se comunicar, nós não tínhamos celulares, Sim. telefone fixo era para quem podia, nós não podíamos, então eu nem me lembro como eu consegui contar para minha mãe o que havia acontecido. Eu me lembro disso que, na verdade foi o seguinte, eu estava em casa, a mamãe havia ido trabalhar, e eu tive esse ataque terrível espiritual, que foi terrível, e eu escrevi uma carta. Enquanto eu escrevia, eu chorava por cima, aquilo borrou tudo, eu não sei como ela conseguiu ler. Eu peguei algumas roupas, enfiei numa sacola e me mandei para o meu pai, achando que lá no meu pai eu estaria salva, porque eu não entendia que era uma questão espiritual, eu achava que era uma coisa, está na casa da minha mãe, se eu estou no meu pai, tá tudo certo. E quando ela leu essa carta, ela se arrepiou muito, chorou, se desesperou, e nisso ela começou a procurar ajuda, encontrou essa Igreja Deus e Amor, que foi a que ela encontrou mais perto de onde ela estava no dia, e foi muito bem recebida, né? Fomos muito bem recebidas, e ali eles começaram a nos auxiliar nesse processo todo de conversão, de início, de né? De recepção, né? De libertação, e foi assim que tudo começou. Que bênção. E nesse período aí, que você tinha de 12 a 13 anos, né? Aí você foi para a igreja e tudo. Foi quanto tempo, assim, para você ter uma libertação? Era assim, eu sofria muito, né? Chorava muito, tinha medo de dormir, muito medo de dormir. Eu dormia com a minha mãe, luz acesa, aquele desespero. E eu não entendia nada quando eu ia ao culto. Eu não entendia por que cantavam, o que cantavam, por que choravam, o que eles estavam pregando, o que era pregar, por que tinha que ajoelhar, o que falava enquanto estava ajoelhado. Eu acho importante a gente falar essas coisas, porque talvez alguém esteja, né, ouvindo e pense, poxa, que legal, não sou só eu que estou deslocado nesse ambiente, porque a gente vem de outro lugar e a gente se sente, muitas das vezes, deslocado nesse ambiente. E eu não entendia muito bem o que acontecia ali, mas ali eu estava. E aí estávamos já numa outra igreja, né? Que nós só recebemos essa primeira recepção na Deus é Amor. E ali nós encontramos uma igreja era longe, bem longe da nossa casa. Encontramos uma mais próxima da nossa casa, que era Paz e Vida. Ai, meu Deus, saudades. Coisa boa. Que lugar abençoado. Ali nós recebemos todo o suporte que precisávamos, né? E durante esse processo, eu lembro de um obreiro que me auxiliava tanto, e não era tão simples, né? Como eu disse, nós não tínhamos celular. Então, eu ficava boiando nos louvores e ele escrevia os louvores no papel, escrevia à mão para mim, para eu me familiarizar com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Me ensinava a encontrar os livros na Bíblia, me ensinou ali o índice, eu achava aquilo tudo absurdo, eu pensava, nossa, eu nunca vou entender isso aqui. Olha que engraçado. Eu nunca vou entender. E ainda não tinha, né, um encontro assim com o Espírito Santo verdadeiramente, né? Absolutamente. Aquele envolvimento, né? Ali nós achávamos que aquelas pessoas iriam nos ajudar e que a responsabilidade era completamente delas. Nós não tínhamos a responsabilidade pessoal, né? Nós não entendíamos dessa forma. E nesse processo eu lembro que esse obreiro que nos ajudou muito, ele falava assim para mim, Pri, um dia você não vai ter mais medo disso. E eu falava, duvido, você não sabe o que eu passo de noite, você tá aqui falando, é lindo, quando você vira as costas e eu vou dormir, o pavor é no meu quarto, não é de ninguém não, eu passo lá sozinha mesmo. E ele falava, você não vai ter mais medo. E eu falava, isso é tanta mentira, gente, isso é impossível acontecer. É impossível viver tudo que eu tô vivendo e não ter medo. E de fato, eu vivi isso. Eu vivo isso, né? De lá pra cá já foram tantas experiências espirituais comigo mesma. Quantas vezes eu gritava no quarto durante a noite, de manhã, minha mãe, o que houve? Nada, Satanás, mãe. Como assim? E eu contava a alguém, como assim? Eu falava com naturalidade. Por quê? Porque, de fato, o Senhor fez com que eu me livrasse daquilo, através do nome de Jesus, que aí eu fui entender esse poder do nome de Jesus, e aí eu comecei a entender que não eram as luzes acesas ou apagadas na igreja, que não eram apenas os louvores ou a palavra ministrada, ou quem tivesse mais poder que fosse na nossa casa nos visitar e orar, mas que era o nome de Jesus. E aí
começou esse processo de libertação. Nós iniciamos campanhas de oração dentro de casa e a coisa era feia. A coisa era feia. Às vezes eu era capaz de ouvir Sim. gritos enquanto a libertação acontecia, né? O inimigo não queria ir embora. Ele queria a casinha dele, estava confortável. Mas aprove ao Senhor me enviar a salvação, e eu louvo a Deus por isso, que enviou salvação na minha casa, que fomos direcionadas, né, àquilo que para nós foi a coisa certa na hora certa, né, que aquelas pessoas foram muito usadas para nos ajudar em todo aquele processo. Minha mãe também não tinha, né, o menor conhecimento espiritual, responsabilidade espiritual, e ela me ajudou muito com o pouco que tinha. Sim. E isso fez uma diferença, né? Muito grande, porque eu não iniciei sozinha, né? A minha mãe, eu falo que ela veio para Jesus para que eu tivesse uma chance, porque minha mãe achava que eu ia morrer. Sim. Qualquer dia eu ia sair andando louca, gritando e apavorada, e eu ia cair de uma escada, ou que eu ia sair na rua, ela não ia ver, e que eu ia ser morta. De alguma forma. Eu lembro que um dia ela trabalhava em casa de família, e ela me levou pro trabalho porque eu não podia ficar só em nenhum momento. E ela me colocou para dormir numa rede. Essa casa era muito bonita, tinha uma piscinona, e o medo dela era que eu pulasse daquela rede e caísse na piscina. Eu não sabia nadar e não sei até hoje. E que ela entendia que a qualquer momento eu estaria morta. Então, graças a Deus, que ela recebeu a orientação certa, na hora certa, e nós seguimos aquilo com muita dificuldade, porque não é fácil iniciar, não é fácil, a gente se sente realmente algo fora ali do lugar. Mas depois aquilo tudo foi fazendo tanto sentido, ali eu fui começando a me familiarizar com os cultos, com as pessoas, tinha muitas resistências, muitas, mas ali eu já via trabalhar de Deus, um prenúncio de Deus sobre o que seria a minha área, que era na libertação, que era na palavra, e aquilo com o qual eu tanto implicava, que era a palavra, era justamente com que Deus me envolveria. Era com que eu achava que eu não tinha a menor condição, a menor possibilidade, né, falar. Eu até falei isso para você aqui no off, né? Que quando você me vê falando com alguém, saiba que é uma obra do Senhor. Por mim, eu não falo com ninguém. Quando me verem falando algo com alguém, é o Senhor agindo. Amém, amém. E Deus fez uma grande obra na sua vida depois desse processo que você passou. Lógico que na nossa caminhada, né, não é nada fácil. Não é do dia para noite. Não é do dia para noite. E todo mundo que quer se aprofundar mais com Cristo, a gente tem umas grandes experiências, né? E essas experiências, elas vêm sabe, com muita dor, né? Porque para a gente crescer, né, a dor, ela faz parte. E aí você veio desse processo todo, e agora você formou ali a sua família. E conta um pouquinho pra gente sobre o seu processo com sua família. Então, esse processo, até chegar nesse processo familiar, foi uma caminhada longa de aprendizado, de pessoas maravilhosas que em todo o tempo e por onde nós passamos nos auxiliaram muito. Nós fizemos de tudo, né? Sim. Nós cuidamos de igreja, nós dirigimos jovens, senhoras. Eu falo que eu passei no McDonald's do Evangelho. Eu passei por todos os setores, graças a Deus por isso, pelas oportunidades. Não tô aqui dizendo que eu sou boa em todas elas, tô dizendo que eu passei, né? É engraçado, às vezes, eu lembrar que houve um tempo em que eu liderava senhoras. E eu colocava o playback, elas não queriam cantar. Eu canto, vocês gritam o dia todo com os maridos, pode cantar. Abre essa boca e canta. E aí saía o louvor, esse é o meu jeito. Tava dando certo? Não sei. Brincadeira. Mas passei por muitas áreas, né? Muitos ministérios, graças a Deus por isso. Em todos eles eu aprendi muito o que fazer, o que não fazer. E passei por muitos altos e baixos também. E em um desses baixos, uma dessas fases baixas da vida, nós nos mudamos, né, de casa. Sim. E nós ficamos vizinhas de frente do que viria a ser meu esposo. Sim. E ele era alguém da Umbanda.
e eu estava numa fase, aquilo que a gente fala, né? O desviado, o afastado ou distante de Deus. Para mim, tudo isso não tem diferença. Com aquele também que permanece nos cultos, que permanece na ativa, Sim. né? Com a agenda super ativa, mas distante de Deus, né? Com o coração distante. E eu estava muito distante, muito ferida, muito magoada, muito ressentida, amargurada. A única coisa que eu queria era morrer. E a minha guerra com o Senhor naquela fase era essa, porque eu abri os olhos e eu... Por quê? O Senhor não me mata logo, o Senhor está acabando comigo. Eu atribuí tudo aquilo a Deus, aquela fase da minha vida. E eu não entendia porque Deus me fazia permanecer viva. Eu achava que era um direito meu morrer. E eu não entendia por que Ele me impedia, né? Eu não tinha coragem de ir lá e fazer, mas eu só falava, custa eu ir dormir e o Senhor encerrar com essa dor, encerrar esse sofrimento. Só encerra com isso, não dou para mais nada, não presto para mais nada. Então, assim, encerra aqui, fica melhor, não desonra o teu nome e fica a lembrança daquilo que um dia foi bom e tá tudo certo. E eu, nesse processo, não é que eu tava fumando, bebendo ou fazendo qualquer absurdo desses, mas eu tava distante do Senhor e para mim é exatamente a mesma coisa. Sim. E eu não conseguia ver saída. Olha só, aí já muitos anos, tá? Dentro da casa do Senhor, ministrando a palavra, já tendo sido instrumento, canal de Deus para tanta gente. Em algum momento eu não me via apta para receber novamente essa graça. Eu talvez encarei como uma chance que eu houvesse queimado e que não haveria outra. Então, acabou. Sim. E nesse processo de depressivo, né, de muita tristeza, muita angústia, nós conhecemos o Ricardo. Eu falo nós, porque nós nos mudamos para frente da casa dele, e ele sempre muito divertido, comunicativo, eu mais reservada. E minha mãe falava, nossa, como esse menino é legal, como ele é bonitinho, não sei o quê. E eu olhava assim, e ele super com os adereços, né, da antiga fé dele. Eu, nossa, esse menino precisa de muita ajuda, mas assim, não serei eu. Aliás, mozão, um beijo. E eu não entendia, né, que daquele momento, dali sairia um projeto de Deus. Nós passamos algo pessoal dentro da nossa casa, da nossa família, eu e mamãe, e abrimos ali uma campanha, que foi ali que nós nos conhecemos, né? Ali o Senhor enviou muita gente de Deus, e nós nos lembramos até hoje dessa campanha com saudades de um tempo em que Deus falava. Como é maravilhoso, falava, né? E nós estamos vivendo hoje. Resultado, né? De tudo aquilo que estamos vivendo. Resultado daquelas orações, daquela campanha, de tudo aquilo que Deus disse que faria. Né? Deus falou coisas ali. E Ele fez. Ele já fez. Muitas delas. Ele já fez. Ele já cumpriu. E aí eu queria dizer também, deixar aqui hoje, nessa noite, que se Deus tem uma promessa para você, Ele faz. Ele faz. Se Ele disse a você que faria algo, creia. Glória a Deus. Ele é poderoso para fazer. Verdade. Ainda que nada ao seu redor contribua, ainda que você mesmo desista, talvez como eu, que já quisesse ali a própria morte, mas eu quero te dizer que o Senhor faz, mesmo quando nem a gente mesmo quer. Verdade. Porque eu entendia que era assim, se eu não quero, o Senhor não faz e pronto. Coitada. O Senhor, Coitada, Ele faz o que Ele quer. Quando Ele tem propósito, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, nessas campanhas, nós convidamos Ele. Eu não sabia que Ele viria, mas Ele veio, se apaixonou por cada uma de nós. Ele tinha uma péssima experiência com o meio cristão, foi muito rejeitado. Apresentaram Jesus para ele de uma forma que Jesus não se apresentaria daquela forma. E conosco, pela misericórdia do Senhor, foi diferente, foi bem acolhido, recebido. E ele falava que nunca havia visto um poder de manifestação espiritual tão grande como quando nós orávamos. E ali eu fiquei impactada. Eu falei, poxa, alguém que vem desse meio, né, da Umbanda, que já viu tantas coisas, experimentou tantas coisas, dizer que nunca viu manifestação espiritual maior do que o poder da oração enquanto ela está ali ativa, acontecendo, foi muito interessante. E ali, durante aquelas campanhas e orações, ele recebeu alguns convites e ele falava, hoje não. Mas ali ele foi... Eu falo que namorando Jesus, né? Ele foi conhecendo. Ele foi conhecendo Jesus, ele foi vendo quanto esse Jesus era poderoso. Coisas que nós pedíamos ao Senhor por ele
naquelas orações começaram a acontecer e ele começou a experimentar esse poder de Deus. E ali, nós, enquanto amigos, a gente conversava muito sobre, eu com a minha fé completamente abalada, né, com o meu emocional abalado, toda a minha estrutura comprometida. Eu, de forma muito despretensiosa, iniciei uma amizade, despretensiosa no sentido de absoluto. Sim. Não pretendia nada, ser uma melhor amiga ou uma futura namorada, esposa ou alguém que o salvaria. Eu nem entendia muito bem se ele precisava ser salvo. Eu entendia que ele precisava de uma ajuda muito grande, né? Mas que essa pessoa não seria eu, com toda certeza, por todo momento que eu estava vivendo. E foi muito engraçado, que em meio a toda essa despretensão, tudo foi acontecendo. Ele foi perguntando, tirando dúvidas, eu fui respondendo. E enquanto eu ia falando, aquilo foi edificando, né, no coração dele, uma fé, algo mais consistente sobre esse Jesus que fala e que faz, porque ele tinha uma experiência de promessas não cumpridas. Sim. Né? Não com Jesus, mas de promessas não cumpridas. E ele experimentou um Jesus que promete e faz. E ali nós iniciamos, né, um relacionamento que foi, meu Deus do céu, muito mal interpretado. Muita gente não aceitou, né? Talvez até hoje tenha suas ressalvas por conta da diferença, né? De idade, né? De idade, 11 anos mais novo que eu. E também a parte espiritual, acho que é o que mais era o que mais incomodava, né? Mas eu, naquela fase da minha vida, também despretensiosa a respeito até mesmo de Jesus, eu não achava que as coisas aconteceriam mais. Eu achei assim, agora eu tomei o controle da minha vida e eu vou viver do jeito que eu acho que eu vou viver. E é isso, eu achava que era aquilo, era só aquilo. E Deus te olhando. E Deus, vai na sua. Vai na frente, eu te explico. E aí, nós iniciamos ali, né, o namoro. Graças a Deus, ainda cercado por crente de verdade. Gente de oração, de intercessão. Isso é maravilhoso, né? Que você foi uma delas, né? Ele fala até hoje que foi super bem recebido por vocês, fez toda a diferença, né? Na conversão dele, no encontrar de Jesus para ele, fez toda a diferença, tudo isso. E foi maravilhoso, porque eu falo que eu queria tanto soltar a mão de todo mundo, eu só queria morrer no meu cantinho ali, mas quando eu olhava para um lado tinha uma mão segurando aqui, uma mão segurando aqui, uma oração no meu WhatsApp, alguém me visitando, e as pessoas não desistiam, e aquilo tudo era o Senhor que não desistia de mim. E eu não entendia por quê. Eu falava, Deus, eu não sei mais o que eu posso contar de horror sobre mim, que o faça desistir dessa criatura quebrada. E Deus não desistiu. E não desistiu. E fomos muito bem auxiliados, graças a Deus, o tempo todo. Ali foram muitas campanhas, muitas orações, muitas intercessões, muitas broncas também. Sim. Porque quando a gente está fazendo coisa errada, o que a gente faz? A gente some. Crente que se esconde, pode procurar que está fazendo coisa errada. E não era diferente comigo. Eu me escondi. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. E um dia uma amiga me ligou e falou assim, onde você tá? Eu falei, em casa. Ela, fazendo o quê? Eu falei, nada. Ela, vou na sua casa. Eu falei, não venha não. Ela, vou na sua casa. Você que não me receba. Eu falei, meu Deus do céu, Ricardo, fulana tá vindo aí. O problema é grande, a bicha é bruta, ela é braba. Vai dar ruim. E aí, deixa ela vir. Chegou lá, ela falou, o que você tá fazendo da sua vida? E aí, nós conversamos ali, os três. Ela nos orientou com muito amor, brabeza também. Conserta tudo isso. Arruma tudo. Conserta. O Senhor ainda tem obra, Ele ainda quer fazer. Você acha que acabou, mas Ele ainda quer fazer. E ali nós iniciamos o processo de casamento. Fizemos algo simples, né? Mas oficializamos tudo, deixamos tudo direitinho. E mesmo assim, eu não entendia que o Senhor ainda queria fazer algo. Eu pensava assim, bom, por misericórdia o Senhor ainda me quer. Eu não posso explicar isso. Ele é lindo. Eu não consigo explicar isso até hoje. Não consigo explicar porque Ele ainda me quis e quer até hoje. Mas Ele ainda queria. E eu achava que... Falei, bom, o Senhor vai abençoar a minha casa, a minha família. Eu vou ter o direito de congregar, de estar num lugar ali sentadinha, quietinha no meu lugar. Mas não, porque o Senhor era um start. Naquilo que eu dei pausa, Ele tinha um start para novamente
dar sequência Da à obra sequência. que ele começou, e a palavra diz que aquele que começou a boa obra É é fiel. fiel para aperfeiçoar, É, e assim ele tem feito até os dias. graças a Deus, né? É muito lindo, né? O trabalhar de Deus, a forma que Deus trabalha, o trajeto que ele nos leva, né? E como a gente estava falando, gente, os cultos nos lares, esses, eu vou falar para você que é, são os lugares, não que na igreja não seja, a igreja ela é uma fonte de bênção para É nossas insubstituível, né? vidas, é isso. E por isso que muitas vezes tentam manchar a igreja, porque eu sempre digo que a igreja é a maior fonte de milagres que existe. O maior milagre que existe é uma alma, né, levantando a mão para Cristo. Esse é o maior milagre. Então, por isso que muitos tentam manchar e tentam impedir esse trabalhar de Deus dentro da igreja. Só que os cultos nos lares, quando o povo se reúne em uma só concordância, né? É diferente. É uma coisa assim É sobrenatural, poderoso. maravilhoso. É como lá em Atos dos Apóstolos, tava todo mundo reunido numa casinha, né? De repente, o Senhor sopra o vento sobre os quatro cantos daquela casa. E aí Deus pega aquele povo e faz algo poderoso ali, né? É Onde importante, né? Nós precisamos resgatar isso novamente. isso. Mas isso da forma séria em que acontecia. Aham. Eu me lembro que mamãe sempre finalizava tudo com muita comida, que ela gosta de cozinhar e cozinha muito bem. Aham. Mas, aliás, um beijo, mamãe. É, ela fazia tudo isso, mas o importante ali era o espiritual. Então a gente conversava pouco e orava muito, Sim. né? Às vezes eu fico sabendo de alguns cultos nos lares em que existe muita conversa, muito bate-papo. E é Aham. importante também o bate-papo para esclarecimento de dúvidas. Mas a oração é o que vai mudar todo o cenário daquela casa, daquela Isso. família. É essencial. Muda o Precisamos ambiente, né? resgatar isso, né? Isso, É muda o importantíssimo. ambiente. Eu sou testemunha Aham. do quanto isso faz a diferença, né? Isso é maravilhoso, muito maravilhoso. Eu sinto muita falta do. Não que a gente hoje não faça, né? Mas a gente sabe que as pessoas raiz mesmo, né? Cada uma foi se espalhando, né? Espalhou, é verdade. Se espalhou, casou, cada uma foi se espalhando. E hoje a gente estamos vivendo um tempo que são poucos que querem isso, né? São poucos que querem resgatar isso. Ali estão muito ocupados com muita coisa, com as coisas terrenas, com o sistema, né? E não querem mais resgatar isso. E aí, quando a gente tá no culto ali, alguma coisa, quer que aconteça alguma coisa, só que para acontecer, você tem que ter ali uma chama, né? Tem que ter dentro um de início, você. uma programação, né? Isso, Preparar. preparar. E isso é maravilhoso, porque você vê que lindo que Deus fez na sua vida, na vida do Ricardo, né? O Ricardo, ele, através do culto ali, teve um interesse, aquilo, Deus foi ali entrando, né? Fazendo ali com que ele entendesse o verdadeiro propósito. Hoje o Ricardo, né, quando ele falou, no dia que ele falou que estava fazendo não sei quantos dias lá no monte, acho que era 21 dias, não sei, Foi 40. 40 dias no monte. Eu falei assim, esse aí é de fé mesmo. Ele tem que andar com esse povo, gente. Porque foi muito bom. Eu falei assim, gente, é uma coisa assim que você olha, você fala assim, há pouco tempo você viu aquela pessoa ali e hoje Deus transformou, resgatou. Deus fez assim uma união, né? Uma união, o propósito dele. Porque ele fez isso, né, na vida de vocês. Eu entendo que quando Deus ele une um casal, principalmente na cristã, ele une não só pela relação do casal, mas pelo propósito que ele tem, né? Creio assim também. Mas e aí, como é que você o que que você quer fazer assim para Cristo, na obra de Deus? Eu sei que você já prega, eu sei que você já faz a obra, mas estou falando em relação a algo de missão.
Então, eu digo que eu tenho o meu público, eu tenho as minhas pessoinhas, eu digo a minha tribo, os loucos, as pessoas que entendem perfeitamente. Quando eu subo em cima de um altar e eu me exponho da forma que eu me exponho, eu recebo muitas críticas, né, por isso. Eu não usaria isso, eu não diria isso. Eu não tenho como maquiar a minha vida. Sim. Ela é do jeito que foi. Eu passei por muitos altos e baixos, muitos baixos para valer. E é assim que foi. Eu tô à vontade, tá? Sim. Vou tirar esse trem aqui. Fique à vontade. Eu passei, né, por muitas situações difíceis. E eu entendo que todas as vezes que eu me nego em maquiar isso tudo, eu tô dando a oportunidade a alguém que está vivendo algo parecido de entender que também é possível, né? Para ele e para ela também sair desse fundo do poço. Porque algum vai testemunhar e vai dizer assim, o Senhor me resgatou do fundo do poço quando Ele me encontrou. E aí, de lá para cá, nunca mais você precisou do auxílio de Deus, né? Nunca mais você se escondeu dentro do quarto e não quis mais sair. Nunca mais você se enfiou de novo, talvez no mesmo buraco onde Ele te arrancou. Né? Eu louvo a Deus por quem fala assim, poxa, eu nunca me desviei. Eu falo, nossa, você é muito melhor do que eu. Eu nunca pensei em me afastar de Jesus. Você continua sendo muito melhor do que eu, porque muitas vezes eu pensei, eu quero desistir, eu quero parar, eu não quero mais. Eu entendo que Deus é único, Ele é absoluto, Ele é poderoso, não existe outro Deus como esse Deus, mas eu não quero mais fazer a obra que Ele disse que faria em mim, eu não quero fazer parte. Eu cheguei a dizer para Deus, nossa, é muito lindo o projeto que o Senhor tem comigo, mas eu não quero fazer parte. Eu não quero mais. Não faz mais sentido para mim, eu estou quebrada, não tem conserto, era tão absurdo, era uma cegueira. Vivi uma cegueira espiritual depois da libertação. Vivi um processo de entender que Jesus não podia me tirar daquele lugar. E era uma coisa comigo. Que se você naquela fase viesse me procurar e dissesse, Pri, eu tô depressiva, eu ia orar por você, você não ia acreditar no que eu tava pensando. Mas o que eu pensava era, pra mim não tem jeito. Pros outros tinha, pra Pros você outros não. tinha, pra mim não. E eu entrei nesse engano. O Senhor, né, também me libertou. Então, qual que é o meu objetivo hoje? Entendendo o meu tamanho. Sim. Mas que eu faça valer a pena. A cada dia da minha vida, a cada respirar, faça valer a pena todo esse sacrifício, todo esse investimento. O investimento de Deus para com a minha vida foi muito grande. Ele usou muitas pessoas, né? Gente que orou, gente que intercedeu, gente que brigou por mim, que entrou na frente quando alguém disse, ela já era, e alguém entrou. É nada, ela é uma, como foi que disseram isso? Ela é uma sobrevivente. Deixe ela. O Senhor vai restaurá-la, ela vai ser colocada de pé de novo. E eu não acreditava naquilo, mas eu agradecia por alguém me defender, porque eu só baixava a cabeça e chorava. Eu não tinha força nem para brigar mais com ninguém. E essa é a minha intenção hoje, atrapalhar todos os planos de Satanás, né? No que tiver no meu radar, no que for na minha área, no que tiver à minha disposição, próximo a mim, essa é a minha intenção, atrapalhar. E quando eu digo isso, é sobre tudo. É sobre estar passando na rua e alguém tá com um pensamento suicida e eu puder ali estar ligada espiritualmente falando e o Senhor me dá uma palavra de conhecimento, eu conseguir acessar aquela pessoa e ela desistir daquilo. Isso é atrapalhar as obras de Satanás. Isso. Quando eu chegar na casa de alguém que está depressiva e não consegue limpar a própria casa e eu pegar uma vassoura e começar a varrer e ali eu estou atrapalhando o plano de Satanás. É quando eu sorrio para alguém que pediu a Deus um sinal de um sorriso. Eu peço muito isso a Deus. Que tudo que eu faço seja a resposta dele a alguém. E muitas vezes aconteceram. Agora, recentemente, estava executando um trabalho e a dona da casa estava eu percebia ela ansiosa. E eu falei, meu Deus, que o Senhor me use aqui nesse lugar, para que através de mim ela receba paz. Ela está ansiosa, que ela receba essa calma. E eu ali, eu faço um trabalho de organização também, né? E eu ali, enquanto estava organizando as coisas dela, ela deitou na cama
e falou assim, eu não sei o que é, mas você tem uma energia tão boa, eles falam assim, né? Aham. Ela é de outra vibe. E ela falou assim, você tem uma energia tão boa. Eu falei, é mesmo, amém. Ainda fiz assim, né? Ah. Amém. E aí ela falou, tô tão em paz. Eu falei, que bom. Eu falei, descansa, mulher. Ela falou, vou mesmo. Deitou e cochilou na cama dela. E aquele era o nosso primeiro encontro. Ela nunca havia me visto na vida. E eu continuei ali meu trabalho, silenciosamente, e ela descansou em paz. E eu havia acabado de pedir a Deus que ela tivesse Sim. paz, né? Então, esse é o meu pedido, tem sido meu pedido a Deus, que Ele me use como resposta a alguém, né? E nesse dia a Aham. resposta foi a mim mesma. Talvez ela não entendia que ela precisava daquilo, mas Aham. ela recebeu do Senhor Do também, Senhor, né? né? E é isso, assim, é estragar todos os planos de Satanás. Porque, assim, depois de tudo que eu vivi, e depois de todas as vezes em que eu fui resgatada de um lugar de tristeza, de angústia, de desesperança, Sim. eu preciso fazer com que tudo isso reverta em glórias ao nome do Senhor. Aham. E a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra diz que Ele é poderoso para transformar a maldição em bênção. Amém. E eu Glória a creio Deus. nesse Deus. Esse Deus que transforma as nossas Eu vidas, creio. não para que a gente guarde numa caixinha, mas para que a gente testemunhe. E hoje o que a gente está fazendo aqui é isso. É testemunhando, né? É testemunhando, é contando sobre o que o Senhor fez em mim e o que Ele Aham. pode fazer sobre você. E, irmão, acredite, se Ele fez em mim, É. Ele pode e vai fazer sobre você. É a palavra, né, de poder, né, sobre vidas. E o que a gente vive, a gente quer passar isso para as pessoas, né? E o que você falou aí em relação a pessoas que não acreditavam em você, e muitos fazem isso, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito de ler esse livro, que esse livro ele chama assim, ele é para obreiros. E o autor desse livro, ele fala assim, que todas as pessoas no mundo, as mais desprezível que for, ainda que você olhe com seu olhar, da sua forma, Jesus, ele olha com misericórdia. Verdade. Nós somos provas disso. Nós somos provas disso. Quando ninguém acreditou. Sim. A palavra fala que quando ainda nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, Ele nos amou. Ele nos amou. E eu gosto de dizer lá na igreja que Ele nos amou não só no dia de Santa Ceia, que a gente tá com a nossa melhor roupa, com o melhor perfume, melhor cabelo, melhor tudo. Né? Ele não amou só aquele dia, Ele amou lá quando eu queria morrer. Ele amou lá quando eu não sabia quem era ele. Ele amou quando eu sabia quem era ele, não queria mais parceria com ele, não queria mais fazer parte desse projeto dele. Ele me amou. E quando nós entendemos que esse amor não sofre variação, como nós pensamos, né? Eu posso estar hoje tranquila com você e Deus nos livre, amanhã temos um problema e hoje eu gosto um pouco menos da pastora Margarete. O Senhor não tem isso conosco. Ele não tem essa modulação. A Bíblia diz que Ele era o mesmo ontem, Ele é hoje, para sempre há de ser. Nele não há sombra de variação. Não. Deus não sofre de bipolaridade. E não é como alguns de nós que, ora, eu sou mulher, né? Eu sou mulher, eu tenho um problema sério uma vez por mês. Eu fico... bem difícil, né? Bem difícil conviver comigo nesses dias. E meu amor por alguém pode acabar em segundos, né? Nesses dias, né? Eu tenho um álibi. Durante esses dias eu tenho um álibi. Não mexam comigo nesses dias. Mas o Senhor não sofre dessas variações de humor. Variações de humor, variações de pensamento, variações de... como eu me sinto hoje, como eu acordei hoje. Hoje eu acordei feliz, eu acordei triste. É, verdade. Ele é lindo, né, em tudo. Ele é maravilhoso. E é muito bom falar desse Jesus que ele liberta, salva, cura, transforma, leva né? para o céu ainda. Ele leva para o céu ainda de graça. E uma coisa maravilhosa que é quando ele fala que dinheiro nenhum, ouro, nada pode comprar, né, a sua alma. Porque ele já pagou o preço por todos nós. Já pagou o preço caríssimo
né? Sofreu muito. E é por isso que lá no livro de Mateus 11:28, uma palavra maravilhosa, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, você que está cansado, sobrecarregado, o Senhor quer te aliviar, né? E que Ele possa te alcançar, assim como alcançou a minha vida, a vida da Priscila, do esposo dela e milhares de pessoas o Senhor está alcançando. Então, Ele quer te alcançar. Você que pode estar numa depressão, você que pode estar querendo tirar sua própria vida, e você que acha que acabou, que está tudo destruído. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus ele entra no cenário, ele restaura e ele muda a história. Assim como ela não queria mais viver, ele deu oportunidade, disse: não, você vai viver porque eu que te fiz, né? Eu que te criei. Você não manda em nada. Nada. Então, o nosso Jesus, ele é maravilhoso. E ele te chama, né? Ele faz o convite. E a Bíblia diz assim que ele bate. E se você abrir sua porta, ele entra e ele faz morada. É lindo, né? Porque ele bate. Maravilhoso. Ele não é invasivo como o inimigo, né? Da nossa alma. Não é um que vem ditador. destruindo, né? Vem destruindo e ele ali procura a presa mais fácil para atacar, né? E eu louvo o Senhor que quando nós estamos na presença do Senhor e nós abrimos os nossos olhos espirituais, nós entendemos que existe em nós uma força que o Senhor nos liberou através da palavra, que Ele não tem mais esse poder de destruir o que é nosso, de tocar em nós, né? Porque nós sabemos lutar com as armas que o Senhor nos deu, que é a palavra, a oração, aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, é muito gratificante isso. E eu quero dizer assim para você que Deus ele tem mais a fazer na sua vida, né? Amém. Muito, muito, muito mais. O seu ministério não é para ficar estacionado, não é para ficar parado, mas é um ministério muito lindo e que eu acredito que logo, logo se arrumará as malas, né? Porque o Senhor, ele é aquele que ele nos leva, nos sopra. Às vezes a gente quer ficar ali num cantinho, calmo, sabe? Ah, eu vou cuidar da minha filha, eu vou cuidar do meu marido, vou só ali da esquina e volto. Mas não é isso que o Senhor quer. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Jesus. Não é isso. Ele nos leva, sabe o vento, você não sabe para onde, da onde vem, para onde vai. É assim que o Senhor faz nas nossas vidas. Glória a Deus. Né? A gente não queremos muitas das vezes, mas ele fala assim: não, o propósito é meu, o plano é meu, Eu a vou palavra é minha, fazer de qualquer jeito. de qualquer jeito. Eu lembro que um dia no monte orando, e nesse tempo que eu dei essa estacionada, aí tinha um pessoal indo pro monte. Minha mãe, com a pastora dela. Eu falei: e aí, mãe, como é que é esse monte, hein? Estamos indo. Eu falei: quero ir. Aí eu me lembro da primeira vez que eu cheguei, depois de tudo. Aí eu sentei, não ajoelhei, sentei. Falei: oi, Deus, tô aqui. E eu disse isso para ele muitas vezes. Oi, Deus, tô aqui. Eu não queria conversar. Eu só queria que aquela dor sumisse. E em uma dessas Aleluia. vezes, uma profetisa do Senhor falou assim para mim: queira querer o que o Senhor tem para você. Porque Ele manda te dizer que Ele vai fazer de qualquer jeito. Ninguém vai atrapalhar, nem você. Meteu o dedo no meu peito. Respirei fundo. E aí a Bíblia diz que dele é o querer e dele é o realizar. E eu falei: poxa vida, Deus, até quando você vai me arrastar para sua casa? Sendo que eu já disse que eu não quero estar na sua casa. Não quero estar entre os meus irmãos.
Nesse tempo, eu tinha alguns amigos crentes de verdade, mas era como se eu separasse eles daquele ambiente. Aham. Então, eu conseguia conviver bem com você naquele tempo, Aham. eu conseguia conviver. Você me conheceu nesse tempo que eu tô falando. Sim. Conseguia conviver muito bem com a Paula, conseguia conviver bem com alguns poucos amigos, né, que não desistiram de mim. Aham. Obrigada por isso. E um dia Deus falou para mim também que ele era especialista em curar as feridas que o homem fazia. E eu não entendia, mas eu procurei obedecer. Por vontade? Não. Por ameaça de morte? Sim. Porque eu vou dizer algo aqui que pode incomodar muita gente. Mas eu falo que Deus, ele não é só o Deus dos ursinhos carinhosos. Não. Ele é fogo. E ele é fogo consumidor. Um dia, depois de tanto ouvir o que ele queria, eu não conseguia obedecer. Eu falei, poxa, o Senhor só quer o que quer. Minhas palavras. Uhum. Como eu te disse, eu não tenho o menor pudor em maquiar ou, enfim, tentar esconder a forma como eu me comunico com Deus. É assim que eu sou. E eu não entendia. Eu falava, poxa, o Senhor está sendo intransigente. Eu estou dizendo que eu não estou mais disponível. E o Senhor Meu está dizendo que vai Deus. fazer de qualquer jeito. Então, a minha opinião aqui não vale de nada. É isso mesmo? E é isso mesmo. Eu não compreendia que o Senhor faria de qualquer forma. E que o que o Senhor queria é que eu queresse. Que eu desejasse, que eu encarasse aquilo como, na verdade, era uma grande oportunidade a alguém que não era ninguém. Quando nós entendemos o que é ser um embaixador de Cristo, isso é muito poderoso. O embaixador, ele tem total autonomia plena naquele ambiente. Verdade. Aí o Senhor dá a nós essa autonomia plena, essa autoridade para governar no reino, no mundo espiritual, e a gente encara como eu encarava um castigo. Aham. Eu achava um castigo, sabe, Asaf? Sim. Bom Senhor para com todos, enquanto a mim, ai meu Deus do céu, o Senhor é bom com todo mundo, mas comigo não é bem assim não. Ele se sentia afligido, a Bíblia fala que, quando ele conta em Salmos, ele fala que ele era afligido todos os dias. O que ele era? Alguém que fazia o louvor a Deus, e ele era afligido enquanto o quê? Enquanto fazia o que Deus mandava. E eu quero também falar aqui com alguém que nós passamos por isso. Mas não é a vontade de Deus para as nossas vidas que isso seja uma realidade para a sua vida sempre. Essa coisa de você estar obedecendo ao Senhor, cumprindo o propósito, mas não tem alegria, não tem felicidade, não tem contentamento, mas parece de fato um castigo. Eu não sou única. Eu não sou única. Se isso aqui talvez fosse ao vivo e alguém pudesse, né, responder aqui, talvez algumas pessoas mais corajosas diriam, de fato, você não é única. Eu também não queria, eu também não quis, eu também não quero, alguém poderia dizer. Sim. Mas o Senhor faz aquilo que Ele disse que faria. E bom é que eu e você nos alinhemos a isso para termos alegria. Aham. Enquanto cumprimos a vontade de Deus. E eu falo que eu comecei de forma muito forçada. Tudo. Absolutamente. Entrar numa igreja e levantar a cabeça e dizer a paz do Senhor Jesus me custava. Porque eu queria era entrar muda, sair calada, eu não queria que ninguém me tocasse, que ninguém falasse comigo, que ninguém se dirigisse a mim. Mas o que o Senhor tinha pra mim é que eu me comunicasse. Eu precisava comunicar o que Deus estava fazendo comigo, mas eu não queria. E aí eu comecei. Vai, Senhor Jesus. Como é que você tá, hein? Glória a Deus. Eu não queria estar ali. E no meio de toda aquela situação, aquilo foi funcionando. Eu fui forçando aquilo da disciplina espiritual. Precisa, né? Ela precisa acontecer. E eu fui forçando a barra até começar a sentir. E olha, foi duro. Não recomendo a ninguém. Se você está no caminho do Senhor e você acha que você vai tirar umas férias e que vai ficar tudo bem quando você voltar, eu quero te dizer que eu vim do passado, do futuro. Eu quis te dizer que eu vim do futuro para te dizer... Para qual que eu tenho que olhar? Aquela. Aqui mesmo. Ele falou que aqui. Tá. Eu vim te dizer do futuro que você não faça isso, porque você vai sofrer amargamente.
Porque o lugar que você deixa, quando você volta, você senta e você vê que aquilo não faz parte, não faz mais Faz mais sentido. sentido, E aquilo né? doía a minha alma. Eu pensava, se eu não tenho mais lugar na casa do Senhor, o que vai sobrar pra mim nessa vida? Porque Aham. pra o que eu presto? Se não a fazer aquilo que Deus me enviou. Mas eu não conseguia. E ali foi todo um processo. E ali eu fui forçando a barra, os meus amigos foram forçando a barra, porque tinha dia que eu não queria nada com ninguém, e eu era forçada a sorrir, eu era forçada a ser simpática, eu era forçada a ouvir sobre a vida de alguém. Eu tinha o seguinte lema: eu não quero ouvir seu problema, porque se eu ouvir eu vou ter que orar, então assim, eu não quero saber. Se vira com o seu BO, eu não quero saber. Mas eu tive que ouvir, e aquilo tudo teve que fazer sentido em mim, né? A Sim. empatia tinha que voltar a funcionar. Meu Deus, a pastora tá passando por tal situação. Aquilo tinha que doer em mim. Sim. E não doía mais por um tempo. Eu não me importava com nada. E nem ninguém. E eu louvo a Deus que, durante todo esse processo, o Senhor foi alegrando o meu coração. Foi suprindo as minhas necessidades. E eu digo que era tão engraçado que eu voltei a ministrar, ainda um pouco contra a minha vontade. E quando me anunciavam e eu subia, era uma alegria tão grande. As pessoas batiam palma, e na minha igreja o pessoal é bem alegre. E até assobiavam alguns. E aquela barulheira, e eu olhava assim, e não fazia sentido. Eu falava, por quê? Né? Por que essa alegria toda? Sou só eu. E eu, depois de tudo que passei, então assim, eu não tô entendendo que alegria é essa. Sou só eu. E um dia o Senhor ministrou ao meu coração que toda aquela alegria não era aquelas pessoas. Porque algumas delas nem me conheciam. Elas não sabiam nada por onde eu passei, elas não sabiam. O Senhor Mas que deu, aquilo né? tudo era a alegria do Senhor sendo manifesta através das pessoas, aquelas palmas, aqueles sorrisos, aqueles uhul! Aquilo tudo era o Senhor me vendo no lugar onde Ele queria que eu estivesse. E ali eu fui obedecendo com muita lentidão. Muita lentidão, querendo correr e fugir o tempo todo, o tempo todo. Eu falo que, nossa Deus, quem é Jonas? Quem é Jonas? Perto de Pri. Pri fugiu muito. E se não for a misericórdia do Senhor, eu estaria fugindo ainda hoje. Mas Ele me enlaçou nos seus laços de amor, de misericórdia, de graça. Né? E hoje eu entendo dessa forma, não mais como um castigo, mas, meu Deus, que privilégio! Depois de tudo que passei, depois de tudo que pensei, depois de tudo que disse, sim, ainda hoje estar de pé. Todas as suas promessas. E agora você não pensa mais em ser rebelde com ele, né? Não, eu procuro não ser. Né? É uma habilidade natural que eu tenho em ser rebelde, aí eu forço pra não ser. Né? Eu acho lindo quando alguém fala assim, eu sou obediente, o Senhor manda, e eu faço. Que bom pra você. Pra mim é um exercício diário, porque aquilo que o Senhor nos manda fazer vai diretamente com... Não, a maioria das coisas que Deus nos pede pra fazer, elas não são agradáveis. Sim. Porque se fosse, a gente já havia feito. Então, quando o Senhor ele insiste sobre um assunto conosco, é porque não nos é confortável e a gente não quer fazer. Mas eu ouvi uma vez de um líder, nunca mais esqueci, que obedecer a Deus é ser rápido. É ser rápido. E tem que ter esse feeling de verdade, senão a gente perde o tempo. E aí entra naquele tema de... E aí, quem tem promessa de Deus morre ou não morre? Aí eu pergunto a você, quem tem promessa de Deus morre ou não morre? Pra mim, eu responderia, morre muito. Morre muito. Né? Por isso, por perder o feeling. Eu creio que toda promessa, ela tem um tempo. E às vezes nós atropelamos esse tempo limite, porque a gente vai protelando, e aí fala, poxa, Deus falou que faria e não fez, e não é que ele não quis fazer. Você esbarrou, Deus tem um cronograma, ele tem toda uma organização, e queira o Senhor que nós entremos, né, nela. Eu falo que às vezes o Senhor recalcula a rota, mas nem sempre isso é possível. Né? Às vezes a gente perde o feeling, perde a promessa, sim, perde o cumprimento, e alguns vivem uma vida de muita frustração por conta disso. Você já viveu algo assim, uma experiência com Deus, que você ficou impactada, espiritualmente falando? Já viveu? Algumas, muitas. Pela misericórdia do Senhor, muitas experiências. Eu acho que uma das mais impactantes para mim
Antes desse processo todo, né, espiritual que eu passei, antes desse processo de depressão mesmo, Sim, né, depressão. de estagnação espiritual completa, desistência. Antes disso, eu estava num culto de manhã e um pastor amigo falou assim: minha bênção, fica ligada, o Senhor vai te dar uma visão. E eu achei o máximo, porque eu não tenho visão aberta. Eu falei, nossa, eu vou ter uma visão, que chique! E fiquei aguardando essa visão. Aí, culto da manhã passou, culto da tarde passou, culto da noite passou e nada de visão. Eu falei, poxa, esse pastor é tão ponta firme, será que ele errou justamente comigo? Será que não vai rolar a visão? Fui pra casa, dormi. Aí veio a visão. Mulher de Deus. Eu sempre lutei muito contra o chamado de Deus. Eu não entendia por que o Senhor falava aquelas coisas tão grandes sobre mim. Eu falava, o Senhor sabe com o que o Senhor está falando, né? A habilidade que eu tenho para tudo isso é exatamente zero. E como se dará isso? Eu não entendia. Não fazia sentido na minha cabeça. E preciso confessar que até hoje muitas delas continuam não fazendo, mas eu aceito com gratidão cada uma delas. Menina, eu estava no meu quarto. Eu abri os olhos. Deus usou a imagem de alguém. Essa pessoa, antes disso, eu falo que ali Deus me mostrou as duas vertentes da minha vida. A vertente se eu obedecesse, a vertente se eu não obedecesse. A visão iniciou pela parte que eu não obedecia. E eu não vou contar, mas eu estava vivendo um cenário de idolatria e que eu nem tenho coragem de dizer aqui em que meio eu estava inserida e vivendo normalmente. Aquela era a vertente da Priscila que não obedeceria. A vertente da Priscila que obedecia foi tomada a pulso. Depois que eu tive essa visão, deu nesse lugar terrível, vivendo essa experiência terrível, veio alguém, me tomou pela mão e é sempre assim. Quando Deus quer me mostrar algo, é sempre assim. Ele usa alguém em visão, essa pessoa segura pelo meu pulso e me arrasta a visão inteira. Meu Deus. E ali, quando a pessoa grudou no meu braço e falou assim, vem, você precisa ver. Eu falei, de jeito nenhum, ela, você precisa ver. Quando eu falei isso, quando ela falou, você precisa ver, a parede do meu quarto, bum, caiu. E ali, nós não andávamos, nós flutuávamos. Eu tô falando de visão espiritual, ok? Se quiser achar que eu sou maluca, de repente eu até sou mesmo. Mas foi o que me aconteceu, foi a minha experiência. E ali ela me arrastou pelo braço por lugares no mundo. E ali eu ia vendo as pessoas e elas sorriam para mim. E naquele sorriso, não me pergunte como, eu entendia que elas estavam me agradecendo. E eu pensava, o quê? E eu não entendia, no meio daquele pavor, eu não entendia o que eram aqueles agradecimentos que eu não ouvia, mas que enquanto elas sorriam, eu tinha o discernimento dentro do meu espírito que aquilo era um agradecimento. E eu estive em lugares que eu nunca estive fisicamente falando, mas que eu conheço, né, pela internet, imagens e afins. Países e nações distintas e algumas que eu, sinceramente, por vontade própria, nem iria. E eu reconhecia pela fisionomia, né, dessas pessoas que ia mudando conforme a visão, e aquela ventania, e ela me arrastando, e ela, você precisa ver, e eu abaixava, você não quero ver, ela, você precisa ver. E eu ia vendo tudo aquilo, e algumas pessoas iam desintegrando na minha frente, ia sumindo pele, músculo e toda a formação, né, toda a anatomia ia desintegrando diante dos meus olhos. Eu pensava, meu Deus, o que é isso, o que é isso, o que é isso? E quando eu voltava, eu não era colocada na minha cama, eu era jogada. Pum! Quando eu abri os olhos e eu me vi na minha cama e eu olhei e falei, meu Deus, eu tô no meu quarto. Que loucura foi essa? Eu estava gelada no meu quarto, totalmente fechado, quentinho, e eu gelada, minha pele gelada, daqueles lugares que eu... Gente, eu visitei aqueles lugares. Eu fui àqueles lugares. E meu negócio é palavra, né? Em espírito, né? E eu também não entendia muito bem sobre isso nesse tempo. Não entendo até hoje. Eu só aceito. Eu entendo que eu já vivi isso. É mais fácil falar com quem já viveu, né? Com quem não viveu, fica. Então, isso aí se chama esquizofrenia. Você vai tratar com a camisa branca, você vai ficar amarradinho o tempo lá no lugar e vai dar tudo certo pra você. As pessoas vão compreender. Que a palavra
de Deus, para muitos é loucura, né? loucura. Para o mundo, né? E a É experiência, loucura. então, como, né, explicar? E quando eu voltei pro meu quarto, eu abri meus olhos e eu sou muito da palavra, né? Aham, Eu falei, Senhor, fala comigo na palavra. Eu fiz o que todo novo convertido faz. Peguei a Bíblia assim, ó, aham. fechei os olhinhos e abri. Aí adivinha aí onde caiu? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fechei. Falei, Deus. para de brincadeira, Jesus. Para com isso. Porque o Senhor sabe que eu não tenho condição. Eu mal sei falar o português. Eu não tenho habilidade para lidar com essas pessoas. Eu não consigo fazer isso que o Senhor está me dizendo. É grande demais para mim. Mas é o que Deus Eu não tem. consigo. E aquilo ali foi uma, sei lá qual, É. 1438 confirmação do meu chamado, do que Deus tinha para minha vida, que era realmente comunicar o que Jesus fez na minha vida e o que Ele ainda faz e está fazendo sobre todos nós. E eu só posso louvar a Deus. É uma oportunidade de fato muito gloriosa. Gloriosa. Se É não única, fora né? o Senhor, É. onde estaríamos hoje? Pois é. O que seria de mim? Para onde iremos? Talvez eu estivesse numa camisa de força, por tudo que eu vivi espiritualmente falando. Pela Talvez depressão, né? Sim, talvez se eu contasse a alguém de verdade, se eu procurasse um médico, eu nunca procurei, ok? Eu nunca procurei. Eu lembro que eu fui num médico um dia e ele falou assim, qual é o seu problema? Eu falei assim, o problema é o seguinte, eu não consigo dormir. Quando eu tô acordada, eu só quero dormir. Então, de noite eu não durmo e de dia eu quero dormir o dia todo. Ele falou assim, então você quer um remédio pra dormir ou outro pra ficar acordada? Eu falei, é isso que eu quero. E aquilo não entrou na minha mente. Ao mesmo tempo que eu fui ali pedir ajuda e ele me indicou esse remédio pra ficar acordado e o outro pra dormir, eu falei, poxa vida, eu conheço Jesus. E não desmerecendo, né, os remédios e a formação dele e de todos os outros da medicina, né, em si. Mas eu sabia que era um problema que eu precisava tratar no espiritual e que eu não queria tratar. Sim. E que por isso eu estava procurando aquela ajuda, né? Porque eu estava correndo, estava em fuga. Correndo, né? Em fuga, mas Jesus Me achou. E ele é maravilhoso, né? Priscila, eu quero te agradecer, né? Obrigada. Por esse momento, né? A gente teria muita coisa ainda para falar, mas você vai voltar. Próxima vez. Vai voltar em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero te agradecer por ter aceito o convite, né? Isso é muito bom, maravilhoso, porque nós temos que se unir em um propósito de levar a palavra de Deus como ela é, né? Tem muitas pessoas que enfeitam muito a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de coisa enfeitada, não. O meu negócio é direto, reto. É a realidade. É a realidade. É assim que Deus trabalha. É dentro do... E assim. Desse jeito. E é loucura mesmo, para quem não entende. E é nessa loucura que nós vamos vivendo as experiências boas dele. Verdade. Né? E é uma coisa assim espantosa, maravilhosa. Eu falo para você que eu vivo mais de 20 anos na presença de Deus. Eu não acreditava antes, eu não acreditava. Mas quando eu vim para esse Jesus, eu levantei minhas mãos cansada, eu falei assim, poxa, esse lugar aqui não tem lugar melhor, né? A gente passa tanto processo, a gente passa por tanta luta, porque não tem esse evangelho de que agora não vai ter mais luta, não vai ter mais aprovação, que você vai viver feliz. Esse jardim aí que o povo conta não existe, né? Ursinhos Muita carinhosos. gente... Não, definitivamente. A Bíblia diz, né? Jesus disse, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz. Te vira com a tua cruz. Isso, a cruz é a palavra. É isso. É isso, e a palavra ela já é bem clara em dizer, né? Que no mundo tereis aflição. Muitas. Mas tem bom ânimo. Muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor livra. Essa palavra é maravilhosa, né? E assim, eu quero te agradecer mesmo imensamente. Nós estamos no nosso primeiro dia do podcast. Que honra. Né? Que honra, né? Trazer a Priscila aqui. Meu Deus do céu. Que honra é essa aqui, minha filha? Viva, respirando e contando os absurdos que eu vivi e disse sobre o Senhor. Meu Deus, e eu falei assim, quando eu convidei você, eu falei, eu vou jogar a rede, Jesus. Será que ela vai entrar na rede? Ela vai pular, Jesus. Será que ela ainda tá fuga? Aí eu falei, não. E eu assim em casa, porque assim, eu tenho outras pessoas que eu quero trazer, tem testemunhos fortes mesmo, só que
foi assim, de repente, sabe? O Valdir falou, vamos fazer. Falei, meu Deus, se eu não fazer agora, eu não faço mais, né? Então, assim, nós estamos começando aqui esse podcast com o objetivo de alcançar vidas, né? Pessoas, Glória a Deus. famílias, pessoas que estão, sabe, no fundo do poço, que diz assim, não tem mais jeito para mim, da mesma forma que você. E pessoas que às vezes se apoiam tanto no homem e esquece de se apoiar em Jesus, né? E Jesus que tem ali a fonte para a vida eterna. E ele diz, né, na palavra dele, quando ele encontrou com aquela mulher samaritana, e ele diz para ela, né, que se ela bebesse da água que ele estava dando, Coisa linda. né, ela nunca mais teria sede. Então, Que sentido faz isso? que sentido? Para alguém não espiritual. Não é? É muito lindo isso. É muito, assim, sabe, revelador para uma pessoa. E para quem entende a palavra do Senhor, é um poder, né? Eu sempre digo assim, bem-vindo à palavra profética. É isso. Palavra viva. Viva A palavra de Deus em movimento, a ação de Deus em movimento. em movimento, em todo o tempo. E para ela estar em movimento, ele precisa usar alguém. Né? Tem muitas pessoas que eu até entendo assim, um pouco de ignorância das pessoas que falam assim, Jesus não precisa de ninguém. Se ele não precisar, entendeu? Mas ele precisa, né? Ele conta conosco aqui na terra. Ele diz assim, ide por todo mundo pregar o evangelho. Nos deixou essa responsabilidade, né? Nos deixou, né? Como você falou, embaixadores de Cristo. Então, se eu renunciei para viver o que Deus tem para minha vida, eu quero mergulhar de cabeça. Sabe assim? É tudo ou nada. É tudo ou nada. E agora é tudo. E muitas pessoas assim, às vezes, né, para e pensa ou pergunta para nós, como você suporta? Como você suporta tudo isso? Mas com Jesus é tão leve. A gente ora um dia, tá passando aqui uma aflição, dobra o joelho, meia hora, o quarto entra lá, você entra no seu quarto escuro, daqui a pouco vem uma luz que você, resplandecente ali, e você entende, Jesus está aqui. Glória a Deus. E o fato dele estar aqui muda tudo. Muda tudo. Muda o ambiente, muda o cenário, ele nos levanta com força, vigor e diz assim, vai minha filha. Vai que eu tô contigo. Bora! E isso é bom, isso é maravilhoso. Então eu quero te agradecer, né, a você e a sua família. É maravilhoso o bem que Deus te deu, né, a sua família, sua filha, seu esposo. E eu creio que Deus ele vai ainda acrescentar essa como é que se diz? Essa tribo aí. Oi! Tudo bom? Acrescentar. E aí ele vai fazer muito mais. Mas independente de qualquer coisa que você passar ou que você estiver passando, você sabe que ele é contigo e jamais te abandonará, né? Então eu quero te agradecer. Muito obrigada. Você foi muito especial aqui para mim nessa noite. E que Deus te retribua, tá? Deus te abençoe por estar aqui nessa noite. Eu queria orar. Nós vamos orar. Próxima semana nós vamos estar aqui novamente no podcast e convidamos você a esse ambiente onde nós vamos falar das coisas de Deus e Deus vai entrar aí na sua casa, porque não é só um falar, há um mover espiritual, né? Você já Enquanto falamos sobre milagre Isso. é replicado. Replicado. Eu creio nisso. É verdade. Eu creio nisso. Ô, glória! Por isso que é bom falar com A gente não que pode tem a mesma bater. visão. A gente tá tentando se controlar aqui pra não bater, né? Mas Isso. é isso. Deus faz. Enquanto nós falamos do que Ele fez, Ele faz na vida daquele que ouve. Que ouve. E bom falar é com quem fala a mesma língua. Isso. Mesma visão. Mesma tribo. Mesma tribo. É nóis. É nóis.
Nós e Jesus no Glória a barco, Deus. nos guiando. E eu quero que você entenda, independente do que você está passando agora, que você possa ter tirado algum proveito desse testemunho, entendido o propósito de Deus na vida da Priscila, porque é o mesmo propósito Ele quer fazer na sua vida. Então, que Deus abençoe a sua vida. Na próxima semana nós estaremos aqui novamente para a glória do Senhor e contamos com você e com a sua presença. Amém? Vamos orar agora, nós vamos orar. Em nome Glória a de Jesus. Deus. Eu queria deixar para vocês, para nós, né? Filipenses 3, 13, 14. Com tudo isso que eu falei, o que tem me resumido é isso. Não que eu mesma julgue ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que adiante de mim estão, eu prossigo para o alvo, Aleluia. para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Eu queria orar agora com você, eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Oh, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, Pai, porque a tua graça aqui, neste Senhor, lugar nessa noite. é palpável. Eu creio que o O Senhor é Deus Pai, poderoso aquele que marcou esse alcança encontro vidas hoje neste aqui lugar. através desse podcast, Senhor, eu peço Pai. que em nome de O Jesus, Senhor o Senhor entre em visite lares, agora essas entra vidas, nas Pai, famílias, que de alguma forma esse serão homem, essa tocadas, mulher, Senhor, por esse essa bate-papo, por pessoa, essa Senhor, que conversa. precisa Meu Deus, em nome de Jesus, da tua toma nas mão tuas mãos essa poderosa mente cansada, sobre ela, esse Pai. coração Em aflito, nome esse de corpo Jesus, exausto, Nós esse alguém cremos que na tua deixou de palavra, desejar a Senhor. vida como algo Vida, precioso. Pai. Meu Pai, Em toma nas nome tuas de mãos Jesus, agora, Pai. Senhor. Vá adiante de nós agora, Senhor. Onde nós não podemos ir, Pai. E ainda que pudéssemos ir, Senhor, não temos poder, Em nome talvez para resolver algumas situações. Mas o Senhor é Deus que pode ir. O Senhor é Deus que chega primeiro. Eu peço agora, Senhor, envia agora, Senhor. Envia agora anjos de guerra, Senhor, anjos de batalha, Senhor, para libertar agora essas vidas cativas. Pessoas, Senhor, que estão agora presas em prostituição, Senhor, em vícios. Pessoas que estão agora amarradas, Senhor, pela depressão, pela angústia, pela desesperança. Assim como o Senhor fez comigo tantas vezes, arranca essa pessoa daí, Jesus. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que levanta do monturo necessitado e o faz assentar em meio a príncipes. O Senhor fez isso comigo tantas vezes, está fazendo hoje. Senhor, em nome de Jesus, Pai, dê uma nova chance, uma nova oportunidade a esse que desistiu. Levanta na terra, Senhor, aquele que não tem mais opção, que já encerrou, Senhor, encerrou, já esgotou com todas as possibilidades, não tem mais ninguém que creia, que incentive, que ajude. Seja o Senhor o maior incentivador dessa pessoa. Não permita que ela desista. Não permita que ela se vá sem que o Senhor cumpra a tua promessa. Exerce, meu Deus, o teu poder sobre essa vida, casa e família e cumpre a tua boa obra. Nós cremos que o Senhor é Deus que começa e o Senhor é Deus que executa, o Senhor termina. E nós cremos, Pai. Nós cremos aquilo que a tua palavra diz. Que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é o que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, coração de homem algum foi informado sobre aquilo que o Senhor está preparando, reservado para nós. Aleluia. Que possamos um dia, Senhor, nos encontrar nessa glória. E neste lugar, Senhor, no centro da tua presença, onde nós respiraremos então aliviadas. Acabou, encerrou. Onde a tua palavra diz que não haverá choro, que não haverá dor. É o que o Senhor nos promete. Que cada um de nós, Senhor, aqui presentes neste lugar, e os que vão ouvir, possamos viver. É o que nós te pedimos crendo, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Queria louvar a Deus pela oportunidade, a você, pastora Margarete, Deus abençoe. A minha família, que sempre me apoia. Meu esposo, Ricardo, minha filha, Tetezinha, a mamãe ama. A minha mãe, que é uma bênção. A minha igreja, né? Ministério Kadosh, Jardim Santa Fé. Os meus pastores estão ali. Eu creio que estão ali torcendo também, né? Por nós aqui hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Hoje, quando eu vinha para cá, eu também fiquei pensando um pouco sobre isso. Eu falei, Deus,
como que vai ser? Quem sou eu, né? E eu sou essa pessoa em que o Senhor insiste em não desistir. E essa pessoa em que o Senhor insistiu em não desistir, hoje vai falar mais uma vez sobre o que o Senhor está fazendo. E enquanto eu estou falando, o Senhor ainda está fazendo. Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio de verdade Eu creio. no poder da oração, mas também no poder da palavra. Enquanto ela é ministrada, eu imagino como cadeia, em cadeia, vai abrindo assim Abrindo. e A alcança palavra vai todos os lugares mais envolvendo. distantes. Alcança, vai, penetra, rompe barreiras. E tudo que você pensar que é um grande impedimento, porque tem homens fortemente armados guardando essa pessoa e o poder da palavra passa por tudo aquilo e vai de encontro ao coração daquela pessoa e ela vive o projeto de Deus porque alguém não desistiu, Não. porque alguém orou, porque alguém insistiu, porque alguém lutou. Verdade. E eu te incentivo a não desistir, nem de você e nem de ninguém. Aleluia. Todos somos preciosos para o Senhor. Todos. Ainda que Amém. em algum momento da vida não pareça, a gente se esforce bastante para não ser precioso. Nós somos preciosos para o Senhor. Muito. Obrigada. Obrigada a você. Deus abençoe. Amém. Que oração gostosa. Deus maravilhoso se fez presente aqui no nosso meio. Glória a Deus. E nós voltamos a semana que vem aqui com você, com mais um convidado, pastora Margarete. Estará aqui entrevistando mais um convidado, mas a gente vai trazer a Priscila. Quem sabe também ela seja uma da entrevistadora. Ó. Deus abençoe a todos. Amém.